Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer um vlog de leitura desse livro aqui, Lady Killers. Eu comprei ele em 2023, se eu não me engano, e eu li ele, a metade dele são casos criminais de mulheres assassinas. Eu gostei bastante, só que aí depois eu parei de ler ele, esqueci completamente, não terminei ele, e eu tô querendo terminar ele agora. Eu não vou reler desde o começo, porque eu já lembro as histórias, não são, são histórias que são tão impactantes que acaba que fica na nossa memória. Então, eu vou reler não, eu vou terminar de ler ele, porque eu não gosto de ter um livro na minha estante que eu não li completamente, e aí eu vou terminar de ler ele nesse vlog. Então, gente, o vídeo ficou com um corte estranho, porque meu celular descarregou, mas voltamos. Enquanto isso, que meu celular tava carregando, eu li a história da Tilly, que eu esqueci o nome rápido, Tilly Klimek. Ela foi batizada, o nome dela de apelido foi Sacerdotisa dos Barbas Azuis. E esse caso aconteceu entre 1876 e 1936. Vou dar uma resumida pra vocês aqui do que aconteceu. Gente, essa mulher, ela simplesmente casava com os homens, matava eles pra ficar com a herança. E aí, nos dois primeiros deu super certo essa estratégia dela, só que no terceiro marido dela, que ela tentou casar com esse homem, o homem não queria casar com ela de jeito nenhum, não queria pedir ela em casamento de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Ela, né, teve a brilhante ideia de meio que ameaçar ele, né, falando que ela tinha matado os seus dois ex-maridos. Pra ver se ele ficava com medo e pedir ela em casamento. Mas o que resultou foi que ele aí sim que ele queria meter o pé e ficar longe dessa mulher. Só que aí ela pegou e começou a ameaçar ele, falando que ia denunciar ele, porque naquela época, mesmo se você tinha relações consensuais, era considerado barbaridades. Então, meio que você era preso por isso. Enfim. E aí ele falou que se ela fizesse isso, ela ia denunciar. Ele ia denunciar ela por conta dos assassinatos. E aí o que que aconteceu? Ele morreu também, pra parar de ser besta. E aí, gente, depois disso, ela teve outro marido, que ela matou também, ficou com a herança. E aí, depois, no velório desse marido, ela conheceu o último cara, que foi o que todo mundo descobriu, que ela tava matando os maridos e tudo mais. E uma coisa, que nesse último marido dela, sem ser esse último, calma que tá uma bagunça. Primeiro teve os dois maridos, depois teve esse cara que não quis casar com ela, depois teve esse cara, que foi o outro que ela ficou. E aí, o que que aconteceu, gente? Ela meio que foi lá em um lugar, tava vendendo um caixão por US$ 30. Tava bem barato. E ela dizendo que ia comprar um para o marido dela, porque o marido dela já estava nas últimas. E ela aproveitou, passou na loja, comprou um tecido, porque ela costurava. E no dia, o marido dela tava lá morrendo na cama, porque ela matava os maridos com veneno de rato. E aí, o cara tava lá falecendo. E ela costurando um belo chapéu pra usar no enterro dele. E aí, no dia do velório dele, que ele morreu, claro, né? Aí ela apareceu outro cara, porque esse cara, assim, os amigos dele meio que influenciavam ele, falava, você vai ficar solteiro por toda a vida. Aí ele viu ali uma oportunidade de arrumar uma mulher e sair da solteirice. Mal sabia ele, né, que ia de arrasta também, enfim. E aí, gente, acontece que esse cara ficou insistindo, insistindo, e ela fingindo, eu não quero, eu não quero, até que ela casou com esse homem. E aí, o que que aconteceu? Meio que ele começou a ficar doente, porque ela estava envenenando ele, só que irmão dele começou a desconfiar e falou: quero levar meu irmão para o médico pessoalmente, diagnosticar ele, ver, tratar ele. E aí o médico viu que ele estava sendo envenenado com arsênico que continha nos venenos de rato. E a primeira suspeita, claro que foi ela. E aí foi que tudo começou, e aí depois que ela foi presa, começou a aparecer várias e várias acusações, não só dos maridos que ela matou, mas teve também a prima dela, a Tilly, não, pera, era Tilly e Killy. Gente, eu sou muito ruim com o nome. Calma aí. Qual era o nome da mulher? É, calma, gente. Meu Deus, cadê o nome da mulher? Gente, eu juro, eu sou muito ruim em lembrar nomes.
Ai, peraí. Gente, eu tô perdida aqui, calma. Gente, Nili. O nome da prima dela era Nili, gente. Essa prima dela também matou o ex-marido e matou também seus filhos e também queria matar o neto. Gente, tipo assim, porque ela tinha outros filhos mais velhos e tudo mais. E também a filha dela e o filho dela também, o mais velho, estavam desconfiando que também estavam sendo envenenados. Ou seja, no caso, elas também faziam tipo umas festinhas privadas assim pros parentes. Ela chamava eles e botava veneno na comida e tal, todo mundo comia, tipo, vários parentes delas morreram e tudo mais. E aí, gente, tipo assim, no final, a Tilly foi julgada à prisão perpétua e a Nelly, sei lá como é que se pronuncia o nome dela, a Nili, ela foi inocentada. Tipo assim. E aí, no final, o narrador fala que isso aconteceu por conta de beleza. Gente, infelizmente hoje em dia também, se você tem uma beleza muito surreal, muito acima, uma beleza, né, assim, agradável e tal, você consegue muita mais coisas e tal. Sabemos, né, que existe essa diferença e tudo mais. Por isso que a cultura do glow up aí, né, cresce bastante e tal. Todo mundo quer ter um glow up e tudo mais. E aí, a Tilly, ela é descrevida como uma mulher feia, que não tem beleza, que anda desarmada e tudo mais e tal. Já a, a Nili, a Nili, ela é descrevida como uma mulher mais bonita. E teve casos depois de mulheres que são bonitas e tudo mais, que foram inocentadas também de casos de mortes e tudo mais. E uma coisa que eu deixei de citar é que todas essas mulheres aqui são psicópatas, entende? São psicópatas. Tanto é que o juiz pediu, no dia do julgamento, um laudo das duas para saber se elas tinham demência. Naquele tempo, a esquizofrenia não era definida como esquizofrenia, era como demência mental. Então, gente, essa foi a primeira história aqui que eu li e tal. E aí eu vou continuar lendo aqui meu livro. E aí depois eu volto com vocês. Oi, gente. São exatamente 2 horas e eu estou aqui com meu livro e fiz um cafezinho também para tomar enquanto eu leio. E na parte da manhã eu não li nada, porque eu estava fazendo os deveres de casa e cuidando das minhas filhas. E agora um está dormindo e a outra está ali brincando aqui no quintal. E eu vou aproveitar para ler mais um pouco. Olha, falta isso tudo aqui, ó. Essa parte toda aqui falta para ler. Gente, eu tô amando cada história, eu tô amando. Olha só, gente, que arte incrível. Esse desenho aqui, lindo, lindo, lindo. Gente, a história que eu tô lendo agora é da Alice. E é Alice Kaiteller. Alice Kaiteller, o apelido dela na época era a feiticeira de Kilkenny. O caso dela aconteceu em 1263 e entre 1263 a 1325. E ela basicamente fazia a mesma coisa de matar os maridos, mas o propósito dela era arrecadar riquezas para ela e pro filho dela, e esse filho é do primeiro marido dela que ela também matou. E aí, meio que ela foi considerada bruxa, porque naquele tempo tinha um padre que ele era muito religioso, então ele meio que considerou ela bruxa, dizia que o que ela fazia era bruxismo. E eu tô impressionada com essa história. Essas acusações melodramáticas como eram possuíam toda sorte de interesse e implicações. Digo não apenas sobre a versão da Igreja Católica. Bom dia, gente. Olha a minha cara de sono. Hoje já é terça-feira. Tô aqui tomando meu leite com Nescau. E hoje eu pretendo ler muito mais que ontem eu li pouco.
Não reparem essa cara de sono, porque eu acordei agora. Certo dia, uma carta anônima. Gente, eu vou ler um trecho pra vocês dessa página aqui, ó. Esse é o início dessa página. Criadoras de Anjos de Naguireb, Sororidade Letal, 1914 a 1929. Certo dia, uma carta anônima apareceu na edição de junho de 1929, de um pequeno jornal húngaro chamado Izonovki Uzag, ou Izonok Gazette. Gente, que nome complicado, eu vou deixar aqui para vocês verem. A missiva declarava que havia algo de podre na cidade vizinha, Nakirev. Assassinatos. Quase 2 décadas de homicídios lentos, deliberados e repetitivos. As autoridades não estão fazendo nada e os envenenadores continuam seu trabalho sem interrupções. Dizia a carta. Essa é minha última tentativa. Se ela também falhar, então não existe justiça. A polícia varreu Nagirev e alguns vilarejos nos arredores rapidamente, prendendo dezenas de suspeitos. A cidade, antes tranquila, se desfez em caos. Vizinhos começaram a acusar uns aos outros de homicídio, enquanto a polícia exumava túmulo após túmulo no cemitério local, buscando assegurar aos moradores uma visão clara dos corpos em decomposição. 2 semanas após a carta anônima ter sido publicada, a história se espalhou pela Hungria. No fim do verão, havia ganhado as páginas internacionais. As pessoas não conseguiam acreditar no que liam. Quase todos os suspeitos eram mulheres por volta de seus 55 anos. O que seria aquela enorme trama de assassinatos? Algum círculo de bruxas húngaras ainda presa em um passado sombrio? A prova cabal de que as mulheres eram intrinsecamente más? Ninguém entendia como aqueles assassinatos podiam ter acontecido por décadas ininterruptamente em uma cidade pequena. Ninguém compreendia como mulheres conseguiam planejar aquilo. Meus amores, esse é o começo da história da sororidade letal. E, pelo visto, parece que, no caso, são de várias... Essa história não é só de uma pessoa, são de várias mulheres pela ilustração. E eu vou continuar lendo aqui. E, no final, basicamente, só falta 2 histórias para mim terminar o livro. Que é essa história e essa aqui, da Mari Madeleine. Marie, eu acho que é Marie Madeleine. E aí, a história dela vai até... A história dela vai até aqui, até essa página. E tudo isso aqui, gente, são créditos finais, são pequenas histórias de outras assassinas e também indicações de filmes. Com certeza depois eu quero assistir alguns filmes, porque tem muitas indicações de vários filmes, muito mesmo. E eu quero depois assistir alguns. Então vou voltar aqui minha leitura, porque eu quero terminar esse livro ainda hoje. Continuamos. A vida em Nagirev era sofrida e violenta. 不是个最后的悸动，你的拳脚装个冲动，藏着帝国第字得激动，上帝滴滴不公，闪闪电旁风筒，你边上不的香槟在这杯沟通，闪闪的变得痛。Gente, finalmente terminei de ler o livro. E o que eu falo desse livro é um livro extraordinário. Se vocês tiverem chance de ler, leiam, por favor, se vocês gostam de casos criminais. Eu gostei muito desse livro. As histórias são impactantes, não de uma forma boa, né? Porque as pessoas aqui falam sobre psicopatas mulheres. O que eu percebi nesse livro é que a maioria das mulheres, eu acho que no máximo teve uma história só, que eles usaram a violência, elas, no caso, usaram a violência para matar. O restante, todas usam arsênico, venenos, e na maioria dos casos eram para matar homens, e os motivos eram vários. Dinheiro, traição, tava cansada, e tem algumas mulheres nesse livro que às vezes, por mínimos motivos, elas matavam outras pessoas. Tem uma história mesmo que a mulher matou o próprio filho, simplesmente porque ela queria casar com outro homem, e para ela, o filho dela tava atrapalhando isso, e ela deu um fim no filho dela. Então, gente, são histórias, assim, impactantes, e se vocês têm algum trauma ou qualquer coisa, eu não recomendo ler, porque é um pouco pesado também as histórias. Então, é um livro muito bom. Eu gostei muito do livro. Esse é o 2º livro do ano, porque eu meio que tava numa ressaca literária pesada, eu não tava tendo tempo pra ler. Então, esse foi o 2º livro que eu concluí esse ano de ler. Eu quero ler muito mais até o final do ano. E a nota que eu dou pra esse livro é 8 de 10. Porque teve algumas histórias e tal que eu achei um pouco maçante de ler. E tava assim, meio, sabe? Mas eu recomendo, se vocês comprarem esse livro pra ler, vocês leiam devagar, leiam prestando atenção nas histórias.
esse é um livro grande e que não necessariamente, né, se você não quiser e tal, você não precisa terminar ele em um dia, 3 dias, 4 dias. Não, são histórias que você pode ler de vez em quando, porque são histórias de mulheres e tal, e distintas. Tipo, umas histórias não tem nada, não tem ligação com outra história. Então é como se você estivesse lendo um jornal com notícias. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí o vídeo. Comente aí nos comentários se vocês já leram esse livro e se vocês têm curiosidade de ler também. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.